Olá, olá, boa noite. Chegando aqui para mais uma live, pessoal. E sim, hoje teremos live. É, Desde já eu agradeço a todos que me mandaram mensagens pelo Dia do Farmacêutico, com muito carinho. Pessoas que até são novas aqui, que estão me seguindo, enfim, elogiando meu trabalho. Isso tudo é a recompensa, né? Eu acho que eu me sinto grata, né? E fico muito feliz em receber essas felicitações assim, de vocês todos. Foram muitas lembranças hoje, vendo as fotos, escolhendo as fotos para postar. E revivi muita coisa, é bom, né? A gente vê a nossa trajetória, vê aonde a gente chegou e o quanto que ainda tem para conquistar, para caminhar, não é verdade? Pois então, seguindo aqui ao planejamento das lives, de qualquer forma, né, quem não puder assistir, eu sempre deixo gravado aí que assim que tiver uma oportunidade, um tempinho, a pessoa pode assistir, né? Então eu sempre deixo disponível para vocês. E hoje eu trago o tema o que pode e o que não deve durante o tratamento quimioterápico. E aí, por que eu falo porque não deve? Ah, Carol, então pode ser que, né, abre uma brecha aí para a pessoa fazer, de repente poder utilizar. Não, é porque assim, eu sempre trabalhei. Oh, muito obrigada, Lori. Eu sempre trabalhei com adultos, nunca trabalhei com criança, né? Então, porque criança, a depender da idade, ela não sabe discernir, aí ela não sabe escolher, identificar o certo e o errado, né? A depender da idade da criança. Então, eu sempre trabalhei com adultos. Então, e adultos lúcidos e orientados, muitas vezes, né? Então, quando eu falo que não deve, é porque eu passo para os meus pacientes todas as orientações. Então, do que pode fazer e daquelas coisas que tem um risco para a saúde, que muitas vezes nós não temos nem embasamento científico para poder levar adiante ou até justificar algumas questões. Então, pelo sim, pelo não, eu opto pela segurança e falo, olha, o risco é esse, pode acontecer isso aqui. Então, cabe da pessoa julgar e decidir se quer se arriscar, se quer fazer ou não, não é mesmo? Então, vamos lá. O que pode e o que não deve. Então, eu vou começar pelo que pode, certo assim? Oi, oi. Pelo que pode, né? O que pode fazer. Porque assim, a gente sabe que o tratamento quimioterápico, né? O tratamento de um paciente e que inclusive ele vai levar aí de forma crônica, né, para o resto da vida dele, enquanto, enfim, não tiver aí uma opção de cura, vai levar por muito tempo esse tratamento. E a gente sabe que existem práticas alternativas que ajudam muito o paciente. E eu, inclusive, recomendo. Por quê? Primeiro porque tira um pouco o foco do paciente na doença, de estar sempre ali muito naquela questão da doença, daquele tratamento. Então, tira um pouquinho esse foco. Leva o paciente a experimentar outras coisas e abre novas possibilidades. Então, eu sou a favor, sim, de determinadas práticas que são extremamente seguras e que o paciente pode fazer uso durante a quimioterapia, durante seu tratamento e para a vida. Claro que cada paciente, volto a dizer e sempre digo isso aqui, cada pessoa é única, precisa se avaliar o momento do tratamento, em que momento de vida essa pessoa está, as condições, também sempre conversar abertamente com a equipe, né, que está tratando, isso é muito interessante. Mas, de um modo geral, são práticas bem seguras que o paciente ele pode fazer e que ajuda muito. E eu ouço relatos dos pacientes falando, poxa, Carol, isso tem me ajudado muito. Então, eu escolhi listar algumas delas e existem várias, tá, pessoal? Mas, assim, algumas que, inclusive, eu tenho experiência de acompanhar o paciente em quimioterapia, fazendo uso dessa prática alternativa e que eu vi resultados, onde o paciente levou de forma muito tranquila o tratamento, com pouquíssimos efeitos. Então, eu acho que vale a pena partilhar isso com vocês. Vamos começando pela aromaterapia.
A aromaterapia, né? Eu não sou especialista em nenhuma dessas terapias, tá, pessoal? Mas eu já acompanhei pacientes que faziam uso, que optaram durante o tratamento por fazer e foram de forma muito tranquila. E eu, inclusive, aprendi um pouquinho sobre. Então, a aromaterapia utiliza aí as essências, né? Os aromas que têm propriedades. Então, ajudam no sentido de acalmar, né? Na questão da ansiedade, na questão de enjoos também. E cada aroma, cada essência tem uma funcionalidade, né? É bem complexo, assim, já li algumas coisas que essa paciente, inclusive, me deu, na época, um material, né, para eu ler a respeito da aromaterapia. E ela utilizava, assim, um cordãozinho, não sei se vocês já viram, recentemente eu até vi aqui no Instagram, algumas lojas de fora vendendo, onde a gente coloca aqui no pingente. Eles vendem, né? Vem tipo uma esponjinha e você compra a essência, no caso a essência que mais que você quiser, né? Quiser utilizar, pinga as gotinhas ali, tantas vezes ao dia, enfim, e fica com aquele aroma ali, enfim. Inclusive é recomendado determinados tipos de aroma para você ter em casa, colocar naqueles difusores de ambientes, no quarto, nos banheiros, enfim. E eu vi, né, essa paciente, ela ficou muito tranquila e outros depois também. Então, a aromaterapia é uma terapia alternativa que pode sim ser utilizada de forma muito segura durante o tratamento quimioterápico e ajuda aí nessa questão de acalmar, de trazer, né, uma leveza, um processo assim mais confortável. Então, é uma terapia que hoje eu recomendo. Inclusive eu gosto, pra mim, hoje eu uso algumas essências aqui na minha casa, por exemplo, e gosto bastante, né? Outra terapia alternativa é a cromoterapia. A cromoterapia é aquela que trabalha com as cores, onde as cores têm também funções aí na questão energética, que traz determinadas questões também, né? Aquelas cores que acalmam, aquelas outras cores que mais, enfim. Também tem toda uma ciência por trás daquilo, pessoas que estudam cromoterapia e que indicam a luz do ambiente, enfim. Até as cores de roupas, né? De utilizar. Quer dizer, coisas que você pode se aprofundar, buscar entender um pouquinho mais, ler, saber de pessoas que fazem, que trabalham com isso, né? Eu acho muito interessante. Outra terapia alternativa, que inclusive os pacientes de câncer de mama que eu já acompanhei fizeram e me relataram assim muito, assim que se sentiam muito bem fazendo, era a dança circular. Eu também não conheço dança circular, nunca fiz, mas eu tive muitos relatos delas falando a respeito de ajudar no sentido da questão da ansiedade, de alteração de humor. Algumas pacientes de câncer de mama, principalmente aquelas que fazem bloqueio hormonal, a gente sabe que é do próprio tratamento, o desenvolvimento, muitas vezes, de uma depressão, por exemplo. Então, são terapias, e essa específica de dança ajuda bastante. Então, eu tive muitos relatos de pacientes falando assim, poxa, Carol, eu tô muito melhor agora que eu entrei. Quer dizer, mantém o seu tratamento, faz todo o acompanhamento, tudo direitinho e faz essa outra terapia que anda em conjunto. Então, pode fazer? Pode. Claro que, né, como volto a dizer, no caso da dança, aí só precisa ver se a pessoa tem alguma restrição com relação a membros, joelho, articulações, para que também não force, mas eu acredito que também não seja nada que vá forçar aí a pessoa, né? No caso que vá exigir um pouco mais, como uma musculação, enfim, que precisa de um profissional ali também acompanhando direitinho. Mas é uma terapia alternativa, né? Que super indico. Constelação familiar também, né? É um método psicoterapêutico. E aí tem terapeutas que fazem, que organizam, tanto em conjunto
como individual, né? A constelação. Também eu nunca participei pessoalmente, mas já tive relatos. Então é uma terapia também que auxilia aí nas questões, né, de buscar um maior entendimento das questões até dos sentimentos e das emoções, coisas que podem vir à tona, inclusive durante o tratamento, questões familiares, questões emocionais e que precisam ser tratadas. Quando eu falo aqui, vez ou outra eu posto alguma coisa falando de cura interior, né, de você se curar de emoções e sentimentos que não te fazem bem ou que não te fizeram bem, que em algum momento você viveu determinada coisa e isso impactou de alguma forma ou até tem impactado no tratamento, que muitas vezes o próprio processo diagnóstico, a reorganização familiar, às vezes acontece, né, enfim, mudanças mesmo na família. E isso tudo impacta para o paciente, na cabeça do paciente, ter que lidar com o diagnóstico, com problemas familiares, com problemas financeiros, muitas vezes. Então, é uma alternativa super válida a constelação, para quem puder também, e que é muito assim também essas questões alternativas, gente, de se identificar, né? Por exemplo, como eu falo, hoje eu trouxe para a minha vida isso, experiências dos pacientes que me passaram, né? Que eu acompanhei, que eu vi que foram bem, que eu trouxe para a minha vida, a aromaterapia e a cromoterapia, né? Hoje eu sou muito ligada, tanto nessa questão das cores como das essências. Eu acho que, de fato, eu sinto isso para mim. Então, é muito pessoal, né? De você identificar o que é bom para você e o que você acha que pode te ajudar durante o tratamento, né? E uma outra e existem várias, né, gente? Assim, uma mais polêmica é a homeopatia. Tanto a homeopatia como a utilização de florais. E aí eu não vou abrir muito assim exatamente, porque, por exemplo, existem preparações da homeopatia que eu não recomendo durante o uso durante o tratamento quimioterápico. Então, assim, eu já tive paciente, por exemplo, que usava, ela era adepta à homeopatia há muitos anos, usava várias preparações da homeopatia. E quando ela começou a quimioterapia, eu fui estudar cada composto daquele, como é que era, como é que ela utilizava. E alguns eu restringi para que ela não fizesse uso durante o tratamento. E outros eu liberei a partir da avaliação farmacoterapêutica. Então, alguns eu liberei, outros não. Então, cabe, se você de repente tem a vontade aí de fazer alguma utilização de algum desses, né, florais, ou alguma questão da homeopatia, algum componente aí, alguma preparação da homeopatia, vale aí procurar o seu farmacêutico da equipe que está te acompanhando, para ele verificar se pode, se tem alguma restrição, né? E aí, estando tudo ok, não tem problema. Mas eu acho interessante rever, porque, como eu falei, já tive esse caso dessa paciente e, de fato, algumas coisas eu não liberei, tá? A meditação é outra coisa que eu também, inclusive, tenho tentado trazer para a minha vida pessoal, porque é uma prática, né? Na verdade, é um exercício, porque isso a gente vai moldando e aprendendo a você estar no aqui e no agora, né? A meditação, ela traz a gente para isso. Assim, associada, inclusive, às vezes a exercícios de respiração, que também são excelentes para controle da ansiedade, por exemplo. E que ajudam muito, principalmente o paciente no início do diagnóstico, ou, por exemplo, aquele paciente que fica muito ansioso, muito nervoso, sempre antes da quimioterapia, no dia anterior, então o paciente não dorme, mesmo tomando medicamentos, ou antes de fazer um exame muito importante para avaliar aí a doença ou a resposta ao tratamento. Então, isso é comum, relatos dos pacientes falando, olha, na noite anterior da quimio eu não durmo, na noite anterior de fazer um PET, fazer uma tomografia, uma ressonância, eu não durmo. E também quando vai sair o laudo.
Então, são práticas que eu recomendo fortemente: meditação e respiração. Existem profissionais que fazem isso e nos ajudam, né? Então, tem as meditações guiadas, nos ajudam a focar. Porque se você tentar, logo quando a gente começa a fazer, milhões de coisas estão sempre vindo à mente. E o exercício é justamente esse, que as coisas venham, mas que você não retém, você deixa elas irem. E sempre tenta focar no aqui e agora, no presente, sentindo o seu corpo, sentindo a respiração, sentindo os seus membros. Então, é uma coisa que eu tenho tentado fazer, trazer para mim e que eu acho que traz um benefício imenso, né? Que também pode ser aí praticada de forma muito tranquila para todos, né? E outra prática integrativa alternativa que pode ser utilizada assim tranquilamente, eu também recomendo, inclusive faço, agora não, por conta da pandemia, acabei não saindo, né? Ano passado todo mundo acho que ficou mais restrito, é a acupuntura. E aí tem algumas pessoas, né, que são, eu não acredito. Eu digo assim, para quem acredita e quem quer, quem vê resultado, quem gostaria de fazer, eu acho super válido, é super seguro, tá? Para os pacientes em tratamento fazerem. Claro que, volto a dizer, se tem alguma restrição, alguma questão local do tumor, e ainda assim, durante o atendimento da acupuntura, para quem já fez, né, ou para quem não conhece, na colocação das agulhas, ele sempre faz uma avaliação toda nossa antes, e a colocação das agulhas, ela não dói, né? A gente não sente dor. Inclusive, é orientado que, se você sentir dor, você deve avisar e ele rapidamente tira e troca a agulha de lugar. Então, eu já fiz uso, né, dessa prática para dores de coluna e achei fantástico, né? Achei fantástico. Então, inclusive, indicação até do meu pai que faz, que sofre com hérnia de disco, na verdade, e há muitos anos, na verdade, ele não tem dores crônicas, não tem crise, né, de dor por conta das hérnias de disco, porque ele faz aí a acupuntura. Claro que não é só acupuntura, né? Meu pai, por exemplo, ele aprendeu a viver com aquilo ali e respeitar os limites do próprio corpo, né? Na questão de levantar, baixar, pegar peso, enfim, tudo isso precisa ser respeitado. Mas é uma prática milenar chinesa, inclusive, que eu sou extremamente a favor, tá? E normalmente, da minha prática clínica, a gente nunca restringiu um paciente de fazer acupuntura, por exemplo, né? Mas vale aí você identificar um local seguro, profissionais experientes que façam, né, acupuntura para você poder fazer. Eu acho super válido, tá? Então, Reiki também é uma outra prática, né, que mexe muito com relação às energias das mãos, de imposição. Então, pode ser feito durante o tratamento quimioterápico, durante toda a vida. Para quem acredita, para quem gosta, é uma prática segura, Carol, é super seguro. Então, assim, porque às vezes o próprio paciente ou a família acha que nesse momento do tratamento não pode fazer mais nada, né? O foco é sempre a doença. O foco é sempre o tratamento, esquece as outras coisas, esquece que o foco é qualidade de vida. O foco do tratamento quimioterápico é qualidade de vida. Vocês precisam pôr isso em mente, que se o tratamento não está trazendo qualidade de vida, tem alguma coisa errada. E que o paciente não precisa e não deve esquecer a vida dele. A vida não deve ser deixada de lado. A vida tem que ser vivida e continuar independente e apesar do câncer, né? E essas práticas todas ajudam no autoconhecimento, na melhora de sintomas, de dores, enfim. Acho que isso tudo é muito válido, tá? E existem outras tantas, tá, pessoal? Mas essas são as que eu já vi paciente fazendo durante a quimioterapia, ou pacientes que já eram adeptos e continuaram, e que foram muito mais tranquilos, levaram o tratamento de forma muito tranquila, e eu hoje tento trazer algumas dessas práticas para a minha vida também. Então, fica aí, vale a pena o que pode fazer.
E aí o que não deve fazer, né? Então vamos lá. Por exemplo, outro tema muito que traz assim muitas controvérsias é a ozonioterapia. A ozonioterapia, inclusive, não é reconhecida, né, pelo Conselho de Medicina. E apesar de alguns resultados, eles publicarem algumas questões assim, eu não recomendo que o paciente faça. Porque, por exemplo, eu já acompanhei uma paciente que teve um processo que ela estava fazendo a aplicação retal de ozônio durante o tratamento. Ela tinha um câncer ginecológico, ela já estava bastante avançada, tinha algumas lesões, enfim. E ela começou a fazer a ozonioterapia e a equipe não ficou sabendo, a gente não sabia, ela não tinha relatado. Depois nós descobrimos por um evento que ela teve, durante a aplicação, teve algumas questões, gerou uma questão inflamatória grande nela, no local, na região anal, que já estava favorecida, assim, pelo câncer muito próximo na região ginecológica. Então, ela sofreu bastante, ela precisou se internar. Assim, foi por causa do ozônio, Carol? Não exatamente, mas ele favoreceu e complicou o momento que ela estava vivendo, né? Então, assim, ela precisou se internar, passou uma semana internada, interrompeu o tratamento quimioterápico, que estava controlando sintomas dela, inclusive, porque a doença já era bastante avançada. Então, quer dizer, um sofrimento e uma questão a mais desnecessária. Então, assim, eu, Carol, não recomendo que faça, tá? Mas aí cabe de cada um conversar com o seu médico, ver o que ele acha também, o que a equipe que tá com você acha, né? Eu digo do que eu já vivi e certas coisas eu acho que é um risco a mais. Desnecessário você se arriscar, podendo, assim, aquela coisa, pode dar certo, mas tem grandes chances de dar errado, de dar alguma coisa errada. Então, não vale a pena, né? A questão dos fitoterápicos eu chamo a atenção porque também é muito comum nesse momento os pacientes optarem, porque entende assim a alopatia, que são os medicamentos aí né, os normais de farmácia, enfim. Eu não quero usar medicamento, já estou usando muita coisa, então vou usar uma coisinha natural. E aí vai para os fitoterápicos, né? Só que os fitoterápicos, eles também têm, sim, uma possibilidade de interação grande, pode trazer, sim, alguns efeitos, não são inócuos, ou seja, que não causam nenhum tipo de efeito, até porque se assim fossem, não serviriam de nada. Então, eles têm, sim, um potencial grande de interação. Então, todo cuidado é pouco. Claro que, se o farmacêutico te acompanha, te orienta, o médico optou por um fitoterápico, que de repente, para o seu caso, é melhor, isso é uma avaliação da equipe, tudo bem. Mas da opção do próprio paciente falar assim, não, eu vou por conta própria usar isso aqui, porque ajuda, porque é calmante, porque eu tô ansioso, e aí vai. Porque é fitoterápico, é natural, não tem problema, né? E daí, por exemplo, eu tive um caso também de uma paciente que usava, não queria usar o Rivotril, ela não estava conseguindo dormir pela questão do próprio diagnóstico, início de tratamento. E aí o médico prescreveu o Rivotril. Mas aí ela chegou na farmácia, ela não quis comprar o Rivotril. Falou, não, vou comprar um fitoterápico porque é mais natural e eu vou ver como é que vai ficar. E aí comprou esse fitoterápico e foi utilizar. No atendimento, ela me relatou que estava usando e durante a avaliação de interação medicamentosa, eu vi que o fitoterápico que ela estava utilizando tinha interação com a quimioterapia dela. Quer dizer, o Rivotril não tinha, mas o fitoterápico tinha. Eu falei, poxa, nesse momento, esse fitoterápico não é indicado para a senhora, não é seguro, né? Em outro momento, pós-tratamento, a senhora pode até fazer uso dele, sem problema, mas agora, não. E aí a gente partiu para um outro, orientei uma outra classe de medicamentos junto com o médico para começar no processo dela, né? Para ajudar no processo.
e orientei, informei como é que o medicamento funcionava, por quanto tempo ela ia utilizar, para auxiliar ela no processo, que ela também não poderia ficar sem dormir, porque isso tem um impacto na qualidade de vida, tem impacto na imunidade, então tudo vai refletir lá na frente. Então, mas quer dizer, o paciente por conta própria foi lá e comprou um fitoterápico e estava utilizando o fitoterápico que tinha interação com o tratamento principal. Então, precisa ter um cuidado com o fitoterápico. Outra questão que eu falo, não deve utilizar chás, folhas, preparações, né? Porque muitas vezes nós não temos nenhum tipo de evidência científica, tanto do lado benéfico, que pode trazer aí algum benefício, como dos malefícios. Às vezes nós não temos informações suficientes para dizer que aquilo é seguro ou que é tóxico. Algumas sim, a gente tem indícios que são tóxicos e a gente já não recomenda, como chá da folha da graviola, o suco de noni, a aruá, peraí, que eu tenho esse outro nome aqui, que uma paciente me chegou recentemente com ele, era novo, até o final eu lembro. Então, assim, esse tipo de terapia alternativa eu não indico, né? Que às vezes o paciente fala, mas é um chazinho, foi recomendado, uma folhinha, não utilizem. Até porque, assim, as plantas, elas têm, as substâncias que elas produzem, ou é para o próprio benefício da planta, né? Ou é por questões de defesa, né? Para espantar os insetos ou algum outro bicho aí na própria natureza, em forma de defesa da planta. Então ela produz determinadas substâncias. E a produção dessas substâncias, ela varia, inclusive se tá muito sol, se tá chovendo, como é que tá o solo, se tá seco, se tá muita água. A planta, ela reage com relação a essas questões climáticas. E essas substâncias e as concentrações que a gente encontra nessas plantas varia. Então, por exemplo, determinada plantinha lá, um pezinho de erva doce. Mas eu vou pegar a folhinha da erva doce ali, fazer um chazinho, que é ótimo, né? Natural, do quintal. Mas naquele momento, por exemplo, essa plantinha, ela pode estar com determinadas substâncias mais tóxicas ali, por determinada condição climática. Ou com outras, enfim, com variação dessas substâncias. E aí a gente não tem controle do que está ali, tá? Além da possibilidade de questão de fungos nessas plantas. Então, eu não oriento o paciente em quimioterapia a fazer uso de chá, principalmente pegando a folhinha do quintal, do vizinho, enfim, não oriento. Não deve fazer, porque tem todas essas questões. Tanto o risco de ter ali substâncias um pouco mais tóxicas, concentrações diferentes, assim como o risco de possíveis infecções mesmo, né? Dali da própria planta, hospedeiros, enfim. Então, não oriento, né? Evita, é um risco a mais. Chá de boldo, o paciente fala, mas eu sempre tomei, quando eu tava com o estômago mais assim carregado, tomar um chazinho de boldo. Não tome, não oriento que o paciente em quimioterapia tome chá de boldo. Por quê? Sobrecarrega o fígado. Mas é uma xicrinha, Carol. Mas a gente não sabe, cada indivíduo é único, gente. Tem paciente que desenvolve um processo inflamatório, um processo maior no fígado, por exemplo, com uma xícara de chá. Já outros com uma quantidade maior. Isso que eu estou dizendo quem está fazendo tratamento quimioterápico, porque por si só, os medicamentos ou o medicamento lá, ele vai sobrecarregar sim o fígado e os rins. Então, para que você vai se arriscar mais em coisas que a gente não sabe os reais benefícios e também a questão da toxicidade, né? Então, é extremamente perigoso. Não recomendo. No máximo, eu recomendo assim, um sachêzinho, né, de erva doce ou de camomila, uma xícara de chá por dia, né? Se às vezes o paciente gosta de tomar, então pode tomar o capim santo. Alguns, a depender dos sintomas, a nutricionista libera, por exemplo, chá de canela,
né? Ou gengibre, alguma coisa assim que pode estar sendo utilizado aí na alimentação também, sem problemas. Mas aí vai mais da liberação da nutricionista. Eu, enquanto farmacêutica, não oriento que faça uso indiscriminado de chá. Inclusive, tem uma história bem engraçada de um paciente que eu acompanhei, porque a gente falou assim, chá de erva doce pode? Pode, não tem problema. E até então a gente não falava a quantidade de xícaras, né? E hoje a gente reforça muito, uma xícara de chá, no máximo 2. E ele, não, tudo bem. E aí, num outro atendimento posterior, eu perguntando, questionando como é que estava, ingestão de água, inclusive. Aí o paciente falou, olha, não consigo beber água. A água tá com gosto horrível, não consigo realmente beber água, não sou fã de suco, mas eu me lembrei que o chá de erva doce podia. E aí o que foi que ele estava fazendo? Ele estava fazendo 2 litros de chá por dia e estava tomando 2 litros de chá de erva doce. Porque ao invés da água, que ele devia tomar 2 litros de água, como ele não estava conseguindo, porque a água estava com sabor ruim, ele fez o quê? Estava tomando 2 litros de chá de erva doce. Quer dizer, uma xícara de chá a gente sabe que não tem problema, 2, agora 2 litros, aí eu já não sei, né? De repente pode ser tóxico para o rim ou para algum outro órgão. Então, hoje eu reforço isso com os meus pacientes, né? Dessa quantidade aí de xícaras, do que pode, do que não deve. E chá eu sempre ponho bastante restrição, para não deixar aberto, aí o paciente achar que pode e vai tomando qualquer tipo de chá em casa, inclusive do que ganha, né? Sempre tem alguém que vai dizendo, era isso mesmo, ele tá tomando 2 litros de chá de erva doce. E aí é muito comum, né? Um familiar, um amigo, sabendo do diagnóstico, até querendo ajudar, fala, olha, eu vi na internet que esse chá é bom para isso, que essa folha é bom, que melhora enjoo, não sei o quê. E aí dá. E aí o paciente acaba tendo, como eu já tive caso também de paciente de câncer de mama, com chá de hibisco, e aí naquela questão toda, porque o próprio bloqueio hormonal, ele dificulta a perda de peso, tanto favorece o ganho, né? As mulheres elas tendem a engordar mais, como dificulta a perda de peso. E aí o que a paciente estava fazendo? Ela estava fazendo só hormonioterapia, achou que era super tranquilo, né? Hormonioterapia com tamoxifeno, e ela estava tomando chá de hibisco para emagrecer ou para controlar o peso, enfim. O que ela conseguiu? Ela conseguiu uma cirrose hepática. Porque inclusive o tamoxifeno, ele tem uma questão bem pesada no fígado, no metabolismo. E a quantidade que ela estava tomando, pelo que ela relatou, não era assim aquela coisa, né? Tava tomando uma quantidade lá de chá de hibisco por dia. Mas ela evoluiu para uma cirrose hepática, ou seja, uma falência hepática. Uma jovem, né? Ela tinha 30 e poucos anos. Então, é o que eu falo, não se exponham ao risco, né? Não vale a pena. Se você, e para todos os pacientes meus que estão começando, o que eu falo? Se vocês optaram pelo tratamento convencional, vamos cuidar do tratamento. Outras terapias alternativas, e terapias alternativas que eu estou dizendo no sentido de tomar, né? De tomar chá, de tomar outras substâncias, de achar que isso vai ajudar, sem comunicar a equipe principalmente, é um grande erro. É um grande erro, por quê? É numa dessa aí que acontece. Então, quer dizer, a paciente ela não precisava disso. Porque é mais fácil, né? É o que eu falo. Nós estamos acostumados a ter ou a querer medicamento para tudo. Medicamento para emagrecer, medicamento para ansiedade, medicamento para felicidade, enfim. E a gente acha que os medicamentos fazem milagre, né? Que os medicamentos atuam sozinhos e não atuam sozinhos. Quer dizer, uma paciente de câncer de mama fazendo bloqueio hormonal precisa mudar hábitos de vida, precisa fazer atividade física, sim, precisa controlar a alimentação, porque o próprio tratamento é muito penoso para a mulher, é tirar o hormônio da mulher. Então é muito complicado.
né? E o tratamento não vai agir sozinho, porque se você não seguir todos esses processos, uma chance de recidiva lá na frente é grande. Se a paciente se mantiver obesa, se mantiver fumante, fazendo uso de bebida alcoólica, com muito pouco tempo isso pode recidivar e um câncer já em metástase, enfim, né? Então é o que eu tento trazer para os pacientes. O medicamento faz a parte dele, mas não faz milagre. Cada paciente tem que ser corresponsável do seu tratamento e da sua vida, tá? Assim como o paciente hipertenso, por exemplo. O paciente acha que tomando medicamento que controla a pressão dele e que por isso ele não precisa fazer mais nada. Continua comendo sal, continua comendo gordura, não faz atividade física, continua fumando, continua bebendo. E o medicamento não faz milagre. Aí o que acontece? Acrescenta diurético, acrescenta outro antihipertensivo, troca antihipertensivo e o cardiologista vai fazendo um samba aí para poder organizar essa terapia e controlar a pressão do paciente. E a gente sabe, tem estudos científicos dizendo que, inclusive, a depender do grau da hipertensão, do diabetes, o paciente não precisa de medicamentos. Isso é controlado com alimentação e com mudança de hábitos de vida, né? Então, para o paciente em quimioterapia, eu falo, você já está sobrecarregado bastante com o seu protocolo. Não queira sobrecarregar mais com coisas que a gente não tem comprovação científica, com que pode te trazer um malefício, né? Então, para que arriscar, gente, com essas coisas, né? Então, os pacientes mesmo, e é o que eu falo, não deve. E aí, cada um vai fazer a sua escolha, como já tive, infelizmente, esses casos da paciente com cirrose, paciente que se internou fazendo ozonioterapia retal. Então, coisas que a gente podia ter evitado, quer dizer, que o paciente podia ter evitado na vida dele. Então, são coisas que não deve. Então, eu não recomendo, tá? Que se faça. Então, basicamente, pessoal, foi isso. De discutir, é um assunto, são coisas, existem muitas terapias alternativas, esse assunto tem pano para manga da gente conversar bastante, inclusive algumas coisas que eu tenho me aprofundado e tenho gostado muito, né, como yoga, reiki e aromaterapia. Então, assim, essas práticas podem sim agregar no tratamento do paciente, ajudar a uma melhor compreensão do momento que está se vivendo, do que está se passando com a família, inclusive, auxiliar o paciente num controle maior da ansiedade. Isso tudo é muito válido. Eu acho que vocês podem sim procurar esse tipo de terapia que vai fazer muito bem, né? E em contrapartida do que não deve, não utilizem substâncias, mesmo que naturais, achando que pode trazer um benefício se você optou pela sua quimioterapia convencional. Então não façam isso, é arriscado. Até mesmo um chazinho de boldo para os meus pacientes eu não oriento que tome, certo? Então evita ao máximo qualquer coisa que você sabe que pode aí sobrecarregar mais do que deveria. Então coisas que não devem, né, de você estar ingerindo ou se aplicando, como também tem, eu não falei aqui, mas autohemoterapia, né, tirar o sangue, se auto-aplicar, são práticas que inclusive o Conselho de Medicina não reconhece, são super arriscadas, né, o paciente que tem aí uma probabilidade de uma baixa de imunidade, isso é arriscadíssimo, tá? Então são práticas que é pelo bom senso, né, utilizem o bom senso, poxa, isso pode trazer um risco, então não utilize, tá? Se você pensar, fizer essa pergunta e achar como tem essa da autohemoterapia, urinoterapia, tomar xixi, é isso mesmo, acreditem, tem. Então, assim, se questione, isso pode trazer um risco para a minha saúde? Se a resposta é sim, ou se você ficar na dúvida, não faça. E procure um farmacêutico, converse com ele, que ele vai te orientar, tá? E a equipe que está te acompanhando também vai te orientar. Então tem práticas que são difundidas na internet, inclusive eu tenho visto com muita preocupação algumas coisas, inclusive pessoas que eu estou seguindo agora no Instagram, que tem me deixado extremamente preocupada com a difusão de informações que a gente sabe que não são seguras
que não tem uma comprovação científica para isso, né, com altas doses de vitamina D para pessoas, né, e que prometendo várias coisas, é super arriscado, quer dizer, pode levar o paciente a uma falência renal. Então, pensem. E se vocês têm dúvida, questionem um profissional, né? E se você ficou com dúvida com o que esse profissional falou, pergunte a 2, pergunte a 3. Assim como às vezes a gente faz com o médico quando a gente tem um diagnóstico, procura 2, 3 profissionais para esclarecer, para saber o que está acontecendo com a gente, para saber qual a melhor terapia, qual o melhor tratamento. Então façam isso também com essas outras terapias que de repente vocês queiram utilizar. E não vão nessa de que, porque é natural é melhor, que tem menos risco, menos efeitos, porque não é bem assim. Inclusive, boa parte dos medicamentos que a gente tem hoje, que existe, foram vistos em algum momento, foram retirados, isolados, substâncias da natureza, das plantas, dos fungos, dos micro-organismos, muitas coisas. Então, não são inócuos, tá? Tem sim efeitos e precisam ser observados. E o tratamento, como eu falo, de quimioterapia, ele é super complexo e precisa do envolvimento da equipe multidisciplinar, e o farmacêutico faz parte dessa equipe. Então vão atrás, questionem, porque isso vai fazer um bem muito grande para a terapia de vocês, tá certo? Então foi isso o tema de hoje. Qualquer coisa, qualquer sugestão que vocês queiram também, eu estou aberta aí. Coloquem nos comentários o que vocês gostariam que eu falasse, que eu trouxesse, né, mais de assunto para estar abordando aqui, tá certo? Que eu vou pesquisar, o que eu não souber eu vou estudar e a gente discute aqui, tá bom? Muito obrigada a todos aí que entraram, né? Uma boa noite, que participaram. Julie, um beijão, saudades. Então até a próxima, tá certo? E aí passem, compartilhem a live aí com quem vocês acham que pode, com que alguém que de repente está passando por um tratamento, que tem algumas dúvidas a respeito dessas terapias alternativas, que pode auxiliar, tá certo? Muito obrigada e boa noite!